Olá, meus queridos e minhas queridas. Hoje, nesse encontro, nós temos como tema os nativos e a Companhia de Jesus no Cabo do Norte. Eu vou me estender um pouco, mas não muito, porque se você pegar, você tem um link de um artigo meu que eu trato, foi recém-publicado na revista Canoa do Tempo, da Universidade Federal do Amazonas, e lá você vai ver a presença da Companhia de Jesus nas suas relações com os indígenas aqui no Cabo do Norte. E eu compreendo o Cabo do Norte como território do atual estado do Amapá. Então, o tema de hoje, o objetivo dele é oferecer para você uma reflexão, algumas noções, algumas ideias do que se tem produzido sobre essas relações entre os nativos, indígenas ou ameríndios com os padres da Companhia de Jesus. Foi uma experiência da Companhia de Jesus que foi curta, que teve um fim, na perspectiva dos padres da Companhia, trágica, mas na perspectiva dos indígenas, eles conseguiram se libertar da dominação, da imposição catequética destes missionários. O primeiro ponto que eu quero destacar com vocês, como eu disse, vocês vão ter o artigo, são 22 laudas, portanto é um pouco longo, mas muito interessante, vocês vão aprender. Eu vou fazer uma introdução, não vou explicar esse artigo como um todo, porque a aprendizagem se dá sobretudo com a leitura. Eu espero que todos estejam bem, estejam gostando, e que o objetivo ele se encerre na aprendizagem de vocês. Bem, a primeira dificuldade são com as fontes. Como trabalhar a experiência da Companhia de Jesus, a relação dos indígenas com os missionários jesuítas no século XVII, na segunda metade do século XVII, ou seja, a partir de 1680. Primeiro, eu contei com algumas fontes do Arquivo Histórico Ultramarino, que fica em Portugal, mas para minha sorte está disponível no Projeto Resgate. Está disponível na internet. Como é do século XVII, nós temos uma dificuldade, tem que usar a técnica de paleografia, ou seja, a escrita do século XVII, apesar de ser a língua portuguesa, é uma escrita diferente da nossa, então tem técnicas, a dificuldade que você tem de ler essa documentação. Claro que no artigo, os trechos que eu citei já estão transcritos, então já está, vamos dizer assim, atualizado para a língua portuguesa atual. A dificuldade também é que os indígenas, como eu disse no encontro passado, eles não escreveram. Então, é sempre filtrar o olhar do colonizador, é sempre a partir do olhar que é um olhar etnocêntrico, que tenta minimizar e menosprezar, hierarquizar os outros povos, mas é possível, a partir de uma leitura histórico-antropológica, captar as ações, as agências dos indígenas. O que são as agências? De maneira geral, as agências são as ações dos indígenas frente ao contexto, às estruturas que lhe foram impostas, as estruturas que eram desfavoráveis a eles. Claro que os portugueses, os colonizadores chegaram com toda uma estrutura, Então, o que são as agências? São as ações dos indígenas diante dessas estruturas que foram nefastas. Um outro documento que eu encontrei, então eu fiz a transcrição desses documentos, uma transcrição paleográfica, eu fiquei até ruim da visão, porque era em PDF, então tem que ler, reler, ler novamente, então é uma escrita bastante diferente, bastante difícil, e que me custou dificuldades da visão. Agora, a crônica dos padres da Companhia de Jesus, escrita pelo, hoje, um alemão, o João Felipe Bettentorf, assim também como a história da Companhia de Jesus. Então, foram principalmente essas fontes que me levaram a compreender essa experiência e essas relações dos nativos com os padres missionários da Companhia de Jesus. Eu estou falando de Companhia de Jesus, mas quem eram os padres da Companhia de Jesus? O que foi a Companhia de Jesus? A Companhia de Jesus foi uma ordem fundada por um espanhol, Inácio de Loyola, 1534, mas foi oficializada pela Igreja em 1540. É a Ordem dos Jesuítas. Inclusive o Papa Francisco, Papa atual da Igreja Católica, ele é membro da Companhia de Jesus, ele é membro da Ordem dos Jesuítas, ele é um jesuíta, um discípulo de Inácio de Loyola. E ela surge, a Espanha,
ali com colegas dele, companheiros que estudavam, sobretudo na Universidade de Paris, na França, e eles resolvem, a partir de uma experiência religiosa, fundar uma ordem que fora chamada Companhia ou Sociedade de Jesus, que foi usada pela Igreja Católica no contexto das reformas religiosas para combater o protestantismo e também difundir a fé católica. Não é que ela foi criada para isso. Dentro do processo do devir histórico, ela foi utilizada, de certa forma, para isso. Tá bom? Outro aspecto que eu quero também destacar com vocês é que a colonização ela também teve um aspecto religioso. As fontes, quando você lê os documentos da época, o historiador, o professor de história, o pesquisador curioso de história, é importante que ele leia os documentos. Então, nos documentos da época, você observa a relação estreita, inseparável, entre política, economia e religião. Não havia essa separação. Então, a colonização ela teve um aspecto religioso. Você perguntar... Por que os jesuítas vieram para o Cabo do Norte? Claro, teve razões políticas, razões econômicas, sobretudo do governo português, mas eles individualmente eles vieram movidos pela a fé de converter os indígenas, de transformar os indígenas, de expandir a fé cristã, no caso a fé católica. Bom, quando você pega os documentos que tratam da presença desses missionários e como eles representavam os indígenas, o fio condutor da narrativa, todos os documentos mostram a presença dos franceses. Então, os missionários jesuítas eles foram enviados pelo governo português, a partir de 1687, principalmente, e a justificativa do governo de Dom Pedro II, não é o Dom Pedro II do Império Brasileiro, mas é o Dom Pedro II, rei de Portugal, a partir de 1680, o objetivo era garantir a posse do território e evitar que os indígenas, os diversos povos indígenas, se comunicassem com os franceses. Então, por isso que enviaram missionários para cá. Um outro aspecto que eu quero também que você entenda é a noção de missão ou aldeamento. Tradicionalmente, você pode ler sobre aldeamento, missão como um mero local de exploração, de controle dos povos indígenas. A historiografia atual que trata e que pesquisa sobre os aldeamentos ou missões, ou seja, os locais onde os padres reuniam as populações indígenas, não eram só um lugar de exploração, de controle. Foi isso, mas também foi muito mais. Foi um espaço, um local também indígena. Porque, por exemplo, quem era que ajudava os padres no controle das populações nativas que ali viviam aldeadas? Eram os líderes indígenas, os chamados principais. Os padres, para convencer os líderes indígenas a levar a sua população para os aldeamentos, os padres tinham que oferecer presente, tinha uma negociação. Muitas vezes, quem escolhia o local de construção do aldeamento ou da missão eram os próprios indígenas. Os indígenas, muitas vezes, eles preferiam viver nos aldeamentos, nas missões, do que ser escravizados pelos colonos portugueses. E muitas vezes os indígenas sabiam que ao viver em aldeamentos era um mal menor, porque eles deviam ter direito às terras. Isso não quer dizer que eles não foram explorados nesses aldeamentos, mas também existiam interesses em terras, eles tinham proteção, porque pela legislação portuguesa o indígena aldeado não poderia ser escravizado. Então os indígenas fizeram a leitura disso e muitas vezes recorriam, chegou casos inclusive deles pedirem para serem aldeados, mas não porque era bom ser aldeado, porque era um mal menor diante da escravização, da violência da colonização portuguesa. Bom, para a região do Cabo Norte, vocês vão ver nesse artigo, os primeiros missionários foram os capuchos de Santo Antônio, os franciscanos. Depois, a partir de 1680, é que vieram os padres jesuítas a pedido do rei de Portugal, Dom Pedro II. Tá bom? E, inclusive, o primeiro missionário que veio para cá, se estabeleceu, foi o padre Aloísio Conrado Pífio, era um suíço, veio a pedido do padre Antônio Vieira, o conhecido Antônio Vieira. O padre Antônio Vieira indicou o padre Conrado Pífio
porque ele era um excelente matemático, era um excelente cartógrafo, e ele veio com uma missão que era de fazer um mapa da região do Cabo Norte, lembrando que aqui é século XVII, lembrando que pouco se conhecia dessa região, então ele fez um mapa e mandou para o rei de Portugal. Esse mapa foi perdido, piratas assaltaram a embarcação, o mapa, enfim, ele se perdeu, tá bom? Mas o objetivo da vinda desses jesuítas para o Cabo do Norte foi principalmente garantir a posse e evitar que os indígenas se relacionassem com os franceses, porque, como você vai ver no artigo, os franceses traficavam escravizados, incentivavam guerras interétnicas. Então, o objetivo que esses missionários viessem era converter, obviamente, objetivo religioso, mas também de garantir a posse e evitar as relações entre as populações indígenas e os franceses. O que eu percebi na documentação consultada e analisada por mim? É que para instituir a missão, o aldeamento, os portugueses, os padres, o capitão Mor do Pará, que veio acompanhando os padres para estabelecer a missão, e tiveram que negociar com o principal indígena. Quem é o principal indígena? O líder. E daí eu quero refletir com você a importância dos líderes indígenas. Não era chegar e dizer, olha, vocês vão ser aldeados, vocês vão ter que viver aqui com os padres. Não, era negociado, tinha que cooptar e convencer a liderança indígena, o principal, para que ele levasse as suas populações a viver nos aldeamentos ou missões jesuíticas. Em troca, oferecia-se presentes, oferecia-se inclusive prêmios para esses principais. Então, a vinda desses principais, a negociação, a cooptação desses principais foram fundamentais. E aqui vieram 3 missionários, o padre Conrado Pífero, que formou uma missão na região do Araguari, e 2, o padre Antônio Pereira e o padre Bernardo Gomes, que fundaram uma missão em Camonixari, que eu identifico, você vê no mapa do artigo, um pouco acima do rio Araguari, tá bom? Tentaram catequizar, tentaram mudar os costumes indígenas. Os indígenas, obviamente, não aceitaram. Os indígenas reagiram violentamente no seu direito, lutando por autonomia, pelo direito de ser do jeito que quisessem ser. E, resumidamente, acabaram matando o padre Antônio Pereira e o Bernardo Gomes. Foram mortos por diversas populações indígenas. Nas fontes aparecem várias populações indígenas: oivanecas, aricorés, maruanis, maracujos, aguaquara. Então, esses vários povos, que você tem um mapa, inclusive etnográfico, do Curtin Mandaju, que eu mostro no artigo, você vê lá os diversos povos que viviam aqui nessa região. É interessante que os indígenas, eles mataram. Os portugueses moveram uma guerra contra eles e eles sabiam que existiam disputas entre franceses e portugueses. Sabe o que eles fizeram? Eles começaram a tentar passar para o lado francês, para a Guiana, a atual Guiana francesa. Por quê? Porque eles sabiam que se eles passassem para o outro lado, os portugueses não conseguiriam capturados. O fato é que alguns foram capturados, alguns líderes dessa morte desses padres foram mortos, e inclusive um dos que mataram esses líderes era indígena, aldeado, da Cutã de Marabá. Inclusive, esse indígena que matou esses outros indígenas que mataram os padres ganhou inclusive um prêmio por isso. Bem, por que esses indígenas mataram? Existem várias visões na documentação. Uma do padre Betentoff dá uma visão religiosa, que o diabo tentou os indígenas, que os indígenas não aceitaram a fé católica e preferiam viver nas suas, entre aspas, bebedagens, enfim. E as autoridades portuguesas deram uma versão. As autoridades, ora, acusavam os franceses, que os franceses tinham incentivado essa morte, que havia interesse dos franceses. Então foram os franceses que incitaram esses indígenas a se reunirem e matarem esses padres. Então, basicamente isso, você vai encontrar nos artigos. Eu fiz uma breve introdução, mas no artigo tem muita coisa interessante. Eu quero que você leia e faça uma atividade. Você copia
o link, joga no seu celular ou no computador, tá? E você vai ter acesso ao artigo. E faça a atividade de marcar, bem simples, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, que você aprenda no texto, porque é o texto que vai te dar principalmente essa experiência de aprendizagem.